Salve Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, meu irmão e minha irmã, sejam muito bem-vindos e acolhidos aqui no meu canal, o canal Kika Passos. E estou muito feliz de estar aqui hoje fazendo este vídeo para passar a vocês 2 milagres sobre o Beato Carlo Acutis. Um deles ocorreu na Argentina e anda circulando pela internet, muitas pessoas postaram, mas não entenderam bem como foi realizado este milagre. Vamos lá então? Assista esse vídeo com muito carinho e atenção. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se gostar, também deixe aqui nos comentários para eu saber se realmente o que você achou. E compartilhe este vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever aqui no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações futuras. Vamos lá? Uma notícia que comoveu os últimos dias de setembro sobre este milagre. E o protagonista da história é o senhor Raul Alberto Tamer, da cidadezinha de Rosário de Lerma, na Argentina. Pois é, durante a pandemia, bem no auge da pandemia, né, quando todos nós estávamos em lockdown em casa, esse senhor adquiriu o Covid-19, ou seja, o coronavírus. E no dia 19 de novembro, ele teve que ser internado no Hospital Papa Francisco, sempre lá da Argentina, e ele acabou sendo assistido por respiração mecânica. Além do Covid, ele teve uma falência de múltiplos órgãos, causando uma infecção hospitalar e outras séries de doenças difícil dos médicos controlarem. Agora eu vou ler para vocês sua filha Dolores Rivera. Ela contou ao jornal essa história incrível, porque até então a família só sabia, os amigos, né? Por isso que demorou um pouquinho para vocês saberem. Ela diz assim: o médico que tratou do coração do meu pai disse-nos que o seu estado era crítico, que ele tinha poucas horas de vida e, infelizmente, a ciência já tinha feito tudo. Tivemos que nos despedir conformados com esse fim. Assim ela conta para o jornal. Para vocês entenderem o que é um milagre de um santo, né? Quando já está desenganado pelos médicos e aí é só esperar a mesma hora dele ir para o paraíso, o céu, né? Da pessoa morrer. Uma cura é diferente, porque aí os médicos dão uma esperança e eles acabam tendo com remédios, terapia, né? Assim ele fica curado. Mas quando está desenganado e pede a intercessão de um santo começa a interceder por aquela pessoa, né? Por aquele doença, aí sim é um milagre. Bom, aí eles estavam esperando o pior. Os parentes foram no dia... Isso foi em novembro, né? Dia 19 de novembro. No dia 13 de dezembro, os parentes foram até o hospital para se despedir. Mas mesmo com toda essa despedida, a filha não desistiu. Ela pegou uma fotinha do Beato Carlo Acutis e pediu para que o médico passasse no pulmão do seu pai. E assim ela disse: eu pedi para ele colocar a estampa na cabeceira da cama do meu pai. Na tarde desse mesmo dia, o respirador passou a estar em 75%. Ele começou a melhorar rapidamente. Tudo começou a mudar. No dia seguinte, os médicos nos ligaram para dizer que ele estava respirando melhor e que não tinha mais febre. De repente, a melhora foi inesperada. Seu pai começou a ter uma melhora tão bruscamente que até os médicos se espantaram. E no dia 25, já fazia 33 dias que ele estava em coma. No dia 25 de dezembro, ele abre os olhos e sai do coma. Olha, que presente de Natal! E como o Beato Carlo Acutis amava o Natal. Os médicos disseram que tinha sido um milagre
porque ele acordou do coma lúcido e sem nenhuma complicação. E assim eles disseram, foi um milagre, finalmente podemos dar alta. E olha outra coisa interessante, o senhor Raul, hoje ele vive sempre em Rosário de Lerma, e não tem complicações e não ficou com nenhuma sequela por causa da doença. Enquanto isso, Dolores enviou as evidências médicas ao Vaticano. Postulante da causa de Carlos já chegou à Argentina e visitará Rosário de Lerma para continuar investigando esse possível milagre, que seria o segundo concedido para a canonização do Beato Carlo Acutis. Um outro milagre também da Argentina, Sabrina estava com sua mãe no hospital também, que havia pego o Covid-19, e ela pediu muito a Deus que não levasse a sua mãe, que estava internada no hospital. Sua mãe se chama Nélida, né? Ela estava gravemente enferma, já estava entubada há alguns dias e já esperando o pior. A filha já tinha perdido as esperanças. Minha mãe se contagiou de coronavírus. Tiveram que interná-la em nossa província. O sistema da saúde estava em colapso. Imagina quantas vítimas, né? Bem no auge também. Ela mora na cidadezinha de Neuquén, na Argentina. E o mais interessante, ela tinha pedido a Deus, mas ela não sabia que quando já estava perdendo as esperanças, Carlo Acutis ia ser beatificado no dia seguinte, ou seja, dia 10 de outubro. Não havia respirador para ela. Aqui haviam começado a selecionar que pessoas entubar, quer dizer, chegavam as vítimas no hospital e eles tinham que escolher o estado mais grave, quem podia ficar. Muitas pessoas morriam até fora do hospital. Gente, foi um ano terrível, né? Meu Deus. A única possibilidade de sua mãe que tinha um aparelho que ajudava na provisão de oxigênio aos pacientes, né? Eles ficavam revezando. No entanto, várias pessoas mais velhas não conseguiam usá-lo por causa da pressão do oxigênio, que em muitos dá a sensação de afogamento. E aí no primeiro dia de internação, o prognóstico foi muito desanimador, imaginem. Dependia dela tolerar ou não, né? No caso da mãe dela, não sabia se ela podia ter alguma reação com esse aparelho respiratório. E se ela, Sabrina, as palavras dela, eu vou ler para você. Se ela se cansasse de respirar ou tirasse o equipamento em seus pulmões, não iam aguentar, pois estavam muito mal. Nessa mesma noite de sexta-feira, o complexo quadro do Covid-19 causou em Nélida 2 paradas cardiorrespiratórias, mas os médicos conseguiram oferecer-lhes os cuidados a tempo. No meio do desespero, Sabrina conhece o Beato Carlo Acutis. Eu não era nada crente, ainda que minha mãe fosse muito católica, eu não, né? As palavras da Sabrina. Mas neste sábado, o dia da beatificação de Carlo Acutis, me lembro que ela estava muito mal e eu estava lendo as notícias para ver se algum respirador estava desocupando para minha mãe. Então, ela diz em lágrimas: leio sobre este menino Carlo. Comecei a ler a notícia e quando vi a imagem pedi por minha mãe. Foi isso, rogar para que Deus não a levasse e lhe desse a força necessária para superar aquilo que estava acontecendo. Sabrina conta que não podia ver a sua mãe, porque no estado grave, né, vocês sabem que tinha que ficar em isolamento. E assim, além disso, ela também estava doente, então estava isolada em sua casa. E assim foi, pedi todos os dias, salvei uma imagem dele pela internet, o olhava e lhe pedia que, por favor, Deus não a levasse. E no dia 27 de outubro, minha mãe teve alta. Realmente todos dizem que foi um milagre, pela sua idade, por todas as complicações que ela teve. Ela tem uma enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, obesidade, hipertensão e é dependente de insulina, ou seja, né, a mãe dela tem diabetes. E já se passaram várias semanas e sua mãe continua melhorando das sequelas do Covid que lhe deixou.
ainda precisa usar oxigênio, mas também faz exercícios para voltar sem ajuda, para voltar a respirar sem ajuda desses equipamentos. E aí Sabrina ainda diz assim: se você me pergunta como essa notícia apareceu e por que ali, quando jamais lia coisas que tivessem a ver com a igreja, não sei. Não sei porque seu rosto me chamou a atenção, o rosto de Carlo. Eu também não sei. Ela não entende como que ela estava procurando notícias do coronavírus para ver se encontrava um aparelho respiratório para sua mãe. De repente aparece a beatificação do Beato Carlo, a reportagem de quem era o Carlo Acutis, que ia ser beatificado no dia seguinte. Mas hoje ela sabe que Carlo Acutis intercedeu por sua mãe e está muito grata a ele pela vida dela. E aí ela diz: assim começou a minha fé, me deu esta pequena luz para saber que existe uma força maior. Esses testemunhos são reais, foram constatados, né? O primeiro que eu contei já foi encaminhado para o Vaticano, quem sabe já para a canonização do Carlo, e este outro também na mesma cidade, né? Lembrando que a Argentina, nós temos o nosso Papa Francisco, né? Que é o bispo da igreja. Nós temos lá em Assis do apostolado, nós temos uma pessoa importante da Associação dos Amigos do Carlo Acutis, também é da Argentina. Então sentimos que ele foi visitar essas pessoas, que ele precisava, e a conversão dessa moça, né? Carlo, ele não só as pessoas mais velhas, mas veja que as conversões maiores acontecem com os jovens, que os jovens estão precisando conhecê-lo. Então compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter conhecimento desses milagres, de que às vezes um pequeno sinal que pode passar despercebido por você, ou pode estar diante de você e você não vê, é tão importante, é tão mais importante do que você fazer uma oração nesse momento. No desespero, ela foi procurar uma respiração, né, um aparelhinho para a mãe, e ela viu o menino Carlo, né? Ela viu no jornal aquela reportagem, salvou a foto, levou para o hospital. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem enviado esse menino. E qual o período mais importante para nós, que nós precisávamos de evangelização na internet, foi este período da pandemia. Carlo nos tem acompanhado dia após dia, neste período que graças a Deus já passou de lockdown, das contaminações ainda estão tendo, né? Nós temos que só ter cuidado, mas volte um pouquinho atrás para vocês entenderem que não se falava mais do que no Beato Carlo Acutis neste período da pandemia. E Carlo está no meio de nós para poder nos mostrar o quão Jesus é importante para a nossa vida, o quão nós temos que ser santos para não ir ao purgatório, para ir direto para o céu. Que maravilha! Carlo está exatamente nas terras franciscanas, na terra que eu desejo a você, que é a paz e bem.